Durante anos, South Park sempre foi sinônimo de liberdade criativa. Episódios rápidos, sátira imediata, histórias que começavam e terminavam na mesma semana em que o mundo real estava simplesmente um caos. Mas em um determinado momento, a série simplesmente mudou. Passou a apostar mais em arcos contínuos, temporadas conectadas, consequências quase acumuladas. E é aqui que surge a pergunta bem desconfortável que eu pretendo te fazer nesse vídeo. South Park errou tentando ser outra série? Vamos olhar para outras duas séries, não só séries animadas, mas também outra série de drama de live action. Primeiramente, ao olhar para Gravity Falls, vemos uma animação que nasceu planejada, construída com um grande mistério que se fecha com precisão. Quando pensamos em Breaking Bad, vemos uma história que depende totalmente da continuidade para existir. Nessas séries, cada episódio é um passo inevitável rumo ao final. Mas South Park nunca foi sobre inevitabilidade, sempre foi sobre ser imprevisível. Então talvez a pergunta nem seja sobre se South Park fez certo ou errado ao mudar sua estrutura, talvez a pergunta real seja outra. Qual o tipo de narrativa que realmente potencializa uma série? Porque, convenhamos, toda obra tem um DNA, e quando você ignora esse DNA, o resultado pode até ser interessante se você tiver a sorte de acertar, mas dificilmente será o melhor resultado. Muitas coisas aconteceram lá no ano de 2015. Eu estava no segundo ano do ensino médio, bons tempos. Meu time terminou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, e South Park cometeu o maior erro de toda a sua história até os dias de hoje. O show passou a ter temporadas com arcos serializados, mas temos que explicar o que é a serialização. É basicamente quando uma história não termina naquele episódio em particular, mas sim se estende por vários episódios e, na maioria das vezes, por toda a temporada e por toda a série. É quando um capítulo depende do anterior, quando decisões têm consequências permanentes em todo o arco geral. Quando acontece alguma coisa com o personagem, ele muda, só que ele não pode mais simplesmente voltar ao seu estado padrão anterior. Nesse canal eu raramente, e na verdade eu nem lembro quando eu já explorei séries de live action, mas nesse vídeo se faz necessário. Em Breaking Bad, por exemplo, nada é isolado. É uma série fantástica porque ela nasce com um DNA, ela sabe exatamente onde ela quer chegar. Um pequeno ato no início da série tem resultados em temporadas depois. Nenhum personagem pode desfazer as suas escolhas. A narrativa é uma linha contínua de transformação. O formato funciona porque a proposta da série é justamente acompanhar a degradação gradual de um homem, da normalidade até a completa psicopatia. Já em outra série, agora sim animada, que a gente explora muito mais aqui no canal, Gravity Falls, a serialização opera com um mistério acumulativo. Existe um enredo padrão que é desenvolvido ao longo de toda a série. As pistas para esse grande mistério são espalhadas, elementos aparentemente pequenos ganham mais e mais significado no futuro, e o prazer dessa série está na recompensa, na sensação de que tudo estava sendo construído e mostrado na sua frente, só para você ter essa realização no final. E é daí que funciona tão bem a serialização, porque ela demanda um investimento emocional, ela gera uma expectativa, evolução e sensação de propósito narrativo que, se bem feitas, vão transformar você ou eu que estamos assistindo a série em um participante. Você não está apenas assistindo os episódios, você está acompanhando o progresso da história. Mas ao olhar essas duas séries aqui, encontramos um ponto crucial. A serialização só funciona quando a identidade da série depende dessa continuidade. Caso contrário, ela simplesmente só vai acabar limitando algo que antes era a maior virtude daquela obra. E é exatamente aqui que a discussão desse vídeo começa a ficar interessante. Antes de 2015, antes de ser uma série com história contínua, South Park era praticamente um reflexo imediato do mundo. O modelo era simples e bastante genial, diga-se de passagem. Um episódio, um tema, uma crítica, e acabou. A série não precisava construir uma tensão ao longo da temporada, ela precisava ser rápida, ser ágil, quase que jornalística. Eu acho essa comparação bem legal. A produção acelerada permitia que os criadores reagissem a eventos reais enquanto eles ainda estavam acontecendo. E isso, como todos sabem, transformou South Park numa espécie de sátira em tempo real, um dos maiores diferenciais do show. E esse formato quase único, essa agilidade, dava uma vantagem enorme para a série, a liberdade absoluta. Se um personagem morresse, o que acontecia quase todo o episódio com o Kenny, ele poderia simplesmente voltar.
ninguém ligaria, ninguém falaria que era um furo de roteiro, ninguém falaria que a história estava errada, porque um cara ressuscitou do nada. Tudo estava bem. Se uma ideia fosse absurda, ela não precisava carregar nenhuma consequência para os próximos episódios. E se a crítica fosse, talvez, equivocada, se não tivesse atingido onde ela queria, na semana seguinte, o jogo começava de novo, eles poderiam falar de outra coisa. Poderia parecer até preguiça esse reset constante, mas era uma ferramenta criativa poderosa. Diferente de Breaking Bad, que precisava da progressão em relação às consequências dos atos dos personagens, ou de Gravity Falls, onde o mistério ia acumulando e acumulando cada vez mais, South Park prosperava no caos totalmente controlado. A cada episódio, a série podia escolher um novo alvo, seja política, celebridade, movimentos sociais, tecnologia, o pânico que estava acontecendo a qualquer momento. E eu vou repetir, South Park é incrível em retratar a sociedade em pânico. Eu adoro essa parte. Enfim, nada precisava ser realmente planejado a longo prazo. Nada precisava proteger um arco que era maior do que só um episódio. E talvez um ponto muito importante, os próprios personagens funcionavam como personagens flexíveis. O Cartman podia ser, e quase sempre era, o vilão num episódio, mas em outro ele poderia... Talvez eu não vou falar que ele pudesse ser o herói, mas ele pudesse salvar alguém no próximo episódio, porque herói ele nunca vai ser. O Kyle, ele podia ser a voz da razão hoje e amanhã um completo hipócrita como costumava acontecer. A dinâmica se adaptava à crítica do episódio semanal. E é exatamente essa parte brilhante que a serialização, por definição, começou a restringir. Porque quando você precisa pensar na temporada inteira, você já não pode simplesmente incendiar tudo e gerar caos toda semana. Você já não pode ter mais a hipocrisia divertida dos personagens de South Park. Então, quando a série passou a apostar em arcos longos de temporada, a mudança não foi apenas estrutural, ela foi de ritmo, de energia e também de identidade. A serialização exigiu memória dos fãs, exigiu uma continuidade e também planejamento, que talvez não tenha sido tão bom assim. E aos poucos, isso começou a gerar pequenas rachaduras naquilo que sempre foi a maior força da série: ser espontânea. Piadas que antes funcionavam quase soltas nos episódios, agora passavam a depender de um contexto de uma temporada inteira. Conflitos que antes explodiam e se resolviam nesse mesmo episódio, agora precisavam ser estendidos para serem resolvidos depois. E isso muda a sensação da série. Quando você constrói uma temporada inteira em torno de um tema ou conflito, você naturalmente limita a liberdade de mudar de alvo na semana seguinte. A crítica deixa de ser imediata e passa a ser contínua. O humor deixa de ser explosivo e passa a ser mais progressivo. Mas isso está errado. South Park sempre esteve no seu melhor quando a série era imprevisível. Diferente de Breaking Bad ou de Gravity Falls, que recompensam quem presta atenção a cada detalhe, South Park sempre brilhou na capacidade de abandonar qualquer ideia se surgisse algo mais absurdo na semana seguinte. O erro tão caro que eu mencionei no começo do vídeo não acontece porque a série não sabe fazer uma continuidade. O erro acontece porque a continuidade exige compromisso. E compromisso é exatamente o oposto do que fez South Park ser tão incrível. Quando você amarra uma série por tempo demais, você começa a perder as qualidades que mais destacavam o seu show. E é nesse momento que a discussão deixa de ser sobre qualidade e passa a ser sobre identidade. Toda série tem um DNA. Algumas são construídas para acumular tensão, mostrar como um cara aparentemente normal pode se transformar num dos maiores maníacos da história da televisão. Outras séries são construídas para a resolução de um mistério que dura 3 temporadas, por exemplo. Mas existe uma série que foi feita para reagir aos absurdos do mundo. O grande ponto aqui não é se a serialização é boa ou ruim para alguma série, é entender para que tipo de narrativa sua série foi naturalmente criada. South Park nasceu para o imediatismo, para a comédia rápida, para o comentário rápido. E quando a série tenta forçar uma estrutura que exige planejamento rígido e continuidade constante, ela começa a operar fora do seu habitat natural. E isso pode custar muito caro. Após os arcos fortemente serializados, a série nunca mais voltou a atingir os níveis de audiência que tinha antes dessa fase. Não porque o público não entende de continuidade, mas porque parte da essência que fazia o programa ser tão imprevisível e urgente simplesmente acabou. Conhecer o DNA narrativo da sua série não é sobre limitar a sua ambição, é saber onde você é mais forte. É sobre usar a sua identidade como vantagem, algo que South Park não faz
há mais de 10 anos. Se você curtiu esse vídeo, deixe aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!